A Adidas pode deixar o Internacional? O que os bastidores falam sobre o novo titular colorado? E também o Clássico Grenal, que já começou pelos lados do Beira-Rio. Você confere todas as informações aqui no canal depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, voltamos com vídeos aqui no canal. Jogamos hoje a Copa Seg pela manhã, jogo da panela da dupla, 7-3, vencemos o adversário, fiz gol e estou aqui de volta no canal para gravar esse vídeo para vocês. Claro, a gente vai falar muito de Internacional. E eu quero começar, pessoal, falando sobre um novo titular da equipe do Inter. Ontem trouxemos aqui a informação de que o Igor Gomes está sendo vendido por algo entre 4 e 5 milhões de dólares. Essa é a informação que eu tenho sobre essa venda, um valor aí que fica um pouco a mais dos 20 milhões de reais, foi o que a gente conseguiu apurar em relação a essa venda. Com esta saída, o Inter está batendo a meta de vendas na temporada de 135 milhões de reais. O lado negativo é que o Inter perde Igor Gomes, que até então vinha sendo titular do técnico Roger Machado, e agora, inclusive, há uma preocupação em relação ao número de zagueiros. Para a partida, pessoal, diante o Vitória, neste domingo, já amanhã pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado terá uma estreia. Cleiton Sampaio vai jogar ao lado do Vitão, ele que foi contratado no fim da janela do meio do ano e ainda não estreou com a camisa do Inter. Não tem sequer um minuto jogado com a camisa colorada, o Cleiton Sampaio. E por isso eu fui buscar algumas informações nos bastidores de pessoas que acompanham o dia a dia do Inter para saber como esse jogador está se portando, como esse jogador tem sido observado pelo técnico Roger Machado. Uma informação que também foi trazida na Rádio Bandeirantes, pessoal, pelo Leonardo Moll, meu colega lá na reportagem. O Cleiton Sampaio ele vem agradando bastante. Aliás, desde a sua chegada, o Roger se surpreendeu de certa forma com o Cleiton Sampaio. É um zagueiro que tem velocidade e tem uma boa bola aérea. Foram as principais características citadas quando eu fiz a pergunta em relação ao Cleiton Sampaio. Falam também uma boa possibilidade de saída de bola, que ele tem um passe interessante. Então, é um jogador que sabe construir, mas também tem um físico para aguentar o jogo de zagueiro. De ser um cara que tira a bola de cabeça, um cara veloz que consegue chegar nos atacantes mais rápidos. Então esse é o perfil do Cleiton Sampaio, o zagueiro do Inter, que vai estrear nesse domingo ao lado do Vitão. Um jogo mais tranquilo, né, para ele fazer a sua estreia, apesar do D'Alessandro ontem, na sua entrevista coletiva, ter dito que esse vai ser o jogo mais difícil dessa sequência recente do Internacional. E olha, eu concordo com o D'Alessandro, acho que por toda essa expectativa que tem se criado em cima do Inter, e vai pegar um adversário agora mais fraco, tá brigando contra a zona de rebaixamento, então o Inter ele vai ter a pressão nas costas, que é algo que nos últimos jogos ele não teve. Então acho que por esse fator vai ser um jogo um pouco mais complicado, mas terá a estreia do Cleiton Sampaio. Bom, pessoal, colocando aí na tela para vocês o time do Internacional, que o Roger está trabalhando, treinou hoje no CT Parque Gigante, a última atividade antes da partida. O Rocher vai ser o goleiro, Bruno Gomes, lateral direito, Cleiton Sampaio pela direita, Vitão pela esquerda, esta é a zaga. Inclusive o Cleiton Sampaio treinou na atividade aberta da sexta-feira já pela direita e já era um indício que ele jogaria. O Inter já estava sabendo da negociação do Igor Gomes, obviamente, o Roger também. Então ele já vinha trabalhando o Cleiton pelo lado direito, apesar de na sua chegada ele ter dito que preferia jogar pelo lado esquerdo. Então essa é a defesa com o Bernabé na lateral esquerda. O meio campo vai ter Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Gabriel Carvalho e Wesley. O Inter vai repetir do meio para frente o time que vem jogando, com o Borré como centroavante. O Bruno Tabata, pessoal, ele treinou na atividade de ontem e deve estar à disposição do técnico Roger Machado, mas não deve começar o jogo, ele deve ser relacionado e ficar no banco de reservas, até porque o Inter hoje tem esse trio mais consolidado, com o Gabriel Carvalho, Alan Patrick e o Wesley, e o Tabata voltando de lesão, ainda não 100%, deve ficar no banco de reservas e entrar, quem sabe, na segunda etapa.
Bom, pessoal, quero passar para o próximo assunto aqui do vídeo, que tem relação com o Clássico Grenal. O Clássico Grenal já começou pelos lados do estádio Beira-Rio. E eu quero fazer um destaque aqui primeiro sobre os jogadores que estão pendurados para a partida deste domingo contra o Vitória. E vocês podem até estranhar, né? Pô, por que isso é importante? Porque, bom, pessoal, caso esses jogadores levem o terceiro cartão amarelo, eles estão fora do próximo jogo, que é contra o Corinthians lá em Itaquera. E o jogo seguinte, após a data FIFA, é o Clássico Grenal. Então, os jogadores que hoje estão pendurados, que levarem cartão amarelo amanhã contra a equipe do Vitória, estarão garantidos no Clássico Grenal fora da partida contra o Corinthians. Tem uma lista aqui de 6 jogadores, eu vou tirar o René e o Igor Gomes, que não vem atuando tanto. O Igor Gomes até vai sair. Então, os 4 jogadores importantes que estão pendurados: Borré, Fernando, Wanderson e Bruno Gomes. 3 são titulares: Fernando, Bruno Gomes e Borré. O Wanderson é uma peça importante no banco de reservas. Então esses 4 jogadores podem até forçar um cartão contra o Vitória, ficarem de fora contra o Corinthians, até para não correrem risco lá de levarem um cartão e ficar de fora do Clássico Grenal. Então há uma possibilidade do Inter limpar a ficha de cartões de pendurados já pensando no Clássico Grenal. E aproveitando esse tema, pessoal, ontem vou recuperar aqui uma fala do D'Alessandro, que ele foi questionado sobre Clássico Grenal e como esse grupo do Inter vem encarando essa atmosfera, como o D'Alessandro tem passado o Clássico Grenal para esse grupo de jogadores, e também falando um pouco sobre o momento do Grêmio, dizendo... bom, confiram aí. O que acontece do outro lado, a gente tem que olhar, ver, sempre que o nosso adversário estiver pior, é melhor para nós. Agora, isso tem que nos dar força, não tem que relaxar. Não tem que ser uma coisa que, não. Isso tem que dar mais força para nós. Pois é, uma frase importante do D'Alessandro, né? Quanto pior estiver o lado de lá, melhor pra gente, mas isso não pode ser algo que tire o foco, algo que faça relaxar o lado do Internacional, e sim incentivar para que o Inter pode, enfim, chegar no Clássico Grenal, podendo colocar o Grêmio em uma situação muito complicada no campeonato, a depender dos próximos jogos. Então, isso já está sendo trabalhado internamente por Andrés D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional. Bom, pessoal, passando agora para o último tema aqui do nosso vídeo, eu quero falar sobre Adidas, a fornecedora de material esportivo do Internacional. Muita gente reclama da Adidas em questão de distribuição de peças, em questão de variedade. O público feminino, eu escuto muitas reclamações em relação a peças para o público feminino, que não tem muita variedade, que as peças esgotam rapidamente. Bom, pessoal, o Inter na última segunda-feira teve uma reunião com a Adidas, eu trouxe a informação aqui no canal, lá em São Paulo. E o Inter colocou nessa reunião algumas destas pautas e alguns desses pedidos. O contrato com a fornecedora alemã, ele acaba no ano que vem, no fim de 2025. O Inter já está conversando para tentar renovar esse contrato e conseguir algumas melhorias. O Inter hoje ele recebe principalmente pelo número de vendas, então tem um royalty em cima das peças, a Adidas vende, o Inter ganha uma parte desse valor. O Inter, nesse novo contrato que está tentando renovar com a Adidas, quer um valor fixo, um valor garantido e mais esse plus, esse a mais em relação às vendas que são variáveis, né? O Inter não controla na prática essa venda, que ela pode aumentar em alguma época do ano, pode baixar em outra época, então é algo bem mais irregular. O Inter quer uma parte fixa e quer seguir essa parte também variável em relação às vendas. Mas bom, pessoal, o principal, o Inter pode ficar sem a Adidas a partir do ano que vem? Sim, mas é muito cedo para dizer tanto que o Inter não vai ter Adidas como que o Inter vai ter Adidas. É muito cedo ainda para dizer, e conversei com várias pessoas nos bastidores sobre isso. É muito cedo para ser definitivo, até porque o contrato ele vai até o final do ano que vem. Mas o Inter sim estuda outra fornecedora. O Inter vai ouvir propostas, tem outras fornecedoras. O Inter saiu recentemente da Nike, foi para Adidas, tem a Puma, que é importante hoje no mercado mundial de esporte, tem a Reebok, que é uma marca até da própria Adidas, que pode ser uma alternativa. O Inter estuda também, pessoal, uma marca própria, como alguns clubes do futebol brasileiro já fazem, para maximizar os lucros, para ter
controle desses lucros. Então, tudo está sendo estudado pelo Internacional. A reunião ela aconteceu na última segunda-feira, o Inter colocou as suas reivindicações e agora espera um posicionamento da Adidas em relação a esses novos pedidos do Internacional. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal, projetando um pouco da sequência da partida que o Inter vai ter nesse domingo e também falando um pouco de Clássico Grenal e essa preocupação que já começa nos bastidores do Inter. Peço para que você deixe o seu like, pessoal, aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal Som da Repórter, ative as notificações e a gente segue acompanhando o Internacional diariamente, trazendo conteúdos para vocês aqui no YouTube. Eu volto numa próxima, já no dia do jogo, domingo, para a gente falar mais desse ambiente colorado para enfrentar o Vitória. Valeu!